Hoje é meu aniversário, um evento especial que tradicionalmente comemoramos com um churrasco. Era costume convidar apenas parentes próximos, amigos e vizinhos conhecidos para este feriado. Mas este ano parecia que o evento havia se tornado um tanto incomum e excessivamente extravagante. Para acomodar uma grande quantidade de alimentos, compramos churrasqueiras e fumeiros adicionais. Mesmo sendo meu dia especial, sempre me senti responsável por assumir a maior parte das tarefas culinárias. É certo que minhas habilidades culinárias não eram excelentes, mas o resultado final foi o esperado. Uma das vantagens de ser nomeado cozinheiro era que sempre havia uma cerveja gelada na mão esquerda, o que me refrescava enquanto cozinhava incansavelmente a carne. Agora surge a pergunta: você quer receber seu presente de aniversário agora ou prefere esperar até a noite para saber? Um banho quente já estava pronto e esperando por mim quando Amélia, com um sorriso largo, me cumprimentou na soleira do banheiro. Vejo você hoje à noite, minha querida, ela ronronou. Enquanto isso, vou descer para ajudar os meninos. Posso tomar um banho mais tarde. Alvin, nosso filho mais velho de 18 anos, partirá em breve para o Texas, seguido por Louie, que era um ano mais novo, mas já havia recebido uma bolsa de estudos para Auburn. Eram filhos maravilhosos e atribuía a sua educação encantadora aos esforços de Amélia. Minha única contribuição direta foi proporcionar-lhes um lar confortável onde cresceram. Na verdade, tive orgulho de ter incutido neles uma forte ética de trabalho, mas não pude deixar de lamentar não ter sido um pai mais compreensivo e atencioso durante todo o período de sua educação. Dedicamos muito tempo aos trabalhos no pátio e no terraço, garantindo que estão em perfeitas condições. Depois acendemos algumas grelhas, decidindo primeiro cozinhar as costelas no fumeiro. Se hambúrgueres, cachorros quentes e bifes pudessem ser cozidos conforme necessário, então as costelas exigiam atenção e cuidados especiais. Alvin acendeu habilmente o fumeiro e Louis esfregou diligentemente a carne com tempero seco. Tudo parecia estar indo tão bem que eu quase conseguia sentar e deixar que eles cuidassem de tudo sozinhos. Quando terminamos os preparativos, Amélia chegou bem a tempo para nós. Suas duas irmãs também tiveram que ajudar em tarefas adicionais. O número de convidados ultrapassou as 50 pessoas e tivemos que preparar umas verdadeiras férias. Sempre me diverti que os amigos apareçam como num passe de mágica quando há comida de graça. Apesar dos 40 anos, ainda senti em mim a energia de um menino de 20 anos. No próximo mês, Amélia e eu celebraremos o nosso 20º aniversário de casamento, o que atesta a força do nosso casamento. Nossa jornada juntos foi muito agitada e satisfatória. Nossa vida amorosa não foi tão apaixonante como nos anos anteriores, mas continuou agradável. Há cerca de um ano, pouco depois de Amélia começar a trabalhar, a relação parecia ter esfriado. A perspectiva de um ninho vazio pareceu expulsá-la de casa, e fiquei contente desde que ela encontrasse a felicidade. Financeiramente, não precisávamos necessariamente de rendimentos adicionais, mas Amélia ansiava pela companhia que o seu trabalho proporcionava. Depois de trabalhar no quintal, os meninos e eu fomos tomar banho. Até mandei preparar uma camisa nova para esta ocasião, que minha mãe trouxe no início da semana. Talvez não combinasse com meu estilo pessoal, mas colocá-lo era apenas um dever que eu não poderia recusar. Para ser sincero, pensei que parecia um cafetão havaiano com essas roupas. Amélia tomou uma decisão sábia ao insistir para que eu usasse um avental, o que acabou sendo um complemento prático ao meu traje. Logo os convidados começaram a chegar, trazendo consigo pratos de comidas deliciosas, presentes carinhosos e refrigerantes. O tempo estava perfeito, o que prometia um dia maravilhoso. Amélia, como sempre, estava incrível e lidou facilmente com seu papel de anfitriã ideal. Aproximando-se do seu 40º aniversário no próximo ano, ela manteve facilmente a sua juventude, não parecendo ter mais de 30 anos. Ela preservou habilmente tanto a sua figura como a sua beleza cativante. Quando os meninos já estavam saindo do ninho, eu estava ansioso para passar alguns fins de semana exóticos e férias inesquecíveis com Amélia.
Para nós, foi uma oportunidade de criar memórias queridas e restaurar as forças depois de muitos anos de criação altruísta. Hipnotizado, observei Amélia mover-se graciosamente entre as mesas, certificando-me de que cada detalhe estava perfeitamente colocado. Ela incorporou facilmente a essência de uma esposa e mãe ideal, me fazendo tremer. O que mais um homem poderia querer? Logo todos reunidos começaram a aproveitar a festa. Pratos de guloseimas deliciosas apareciam e desapareciam em um redemoinho por todo o quintal. Felizmente, a maioria dos convidados trouxe móveis, o que evitou problemas com assentos. Diversas bebidas eram armazenadas em refrigeradores, em um, cerveja cuidadosamente resfriada no outro, refrigerante para quem preferia opções sem álcool. O bolo, escondido em segurança na cozinha, esperava pacientemente nos bastidores. Entre a multidão havia uma pessoa que me parecia desconhecida. Não conseguia entender de onde ele vinha e seu rosto não me causava dúvidas. Uma figura alta com uma jaqueta azul escura estava na nossa frente. Ele parou na beira da área da festa e se abaixou para trocar algumas palavras com um de nossos vizinhos. O vizinho fez um gesto para que Amélia se aproximasse e expressou sua gratidão a ela, após o que se dirigiu a nós. Amélia, sentindo a aproximação dele, ficou alarmada. Fiquei em silêncio enquanto ele passava por mim. Sua presença evocou uma atmosfera de incerteza. Minha esposa, Amélia Connors, cumprimentou-o com um aceno de cabeça e ele entregou-lhe um envelope retirado de sua jaqueta. Amélia Connors, você está sendo atendida, disse ele solenemente, fazendo uma breve declaração. Depois disso, ele se virou e saiu tão despercebido quanto apareceu. Neste momento, todos os presentes ficaram sob o olhar desta cena inesperada. Amélia congelou no lugar, sua expressão desprovida de emoção. Depois de lançar um olhar fugaz em minha direção, ela recuou lentamente para dentro de casa. Fiquei parado e observei silenciosamente o que estava acontecendo, sem dizer uma palavra. A conversa animada dos convidados transformou-se em murmúrios e sussurros silenciosos, como se tentassem dissipar a tensão que pairava no ar. Sentindo necessidade de me libertar do feitiço do momento, levantei a voz e gritei: alguém quer mais costelas? Vai e pegue-os! Depois de alguns momentos, Alvin e Louie aproximaram-se de mim silenciosamente e juntaram-se na tentativa de restaurar a aparência de vida normal. O que está acontecendo, pai? Louie tentou perguntar com cautela, mas tudo o que pude oferecer em resposta foi um encolher de ombros. Alvin começou a se dirigir para casa, mas estendi a mão e toquei seu ombro, sinalizando para que parasse, e balancei a cabeça em recusa. Por que você não verifica se precisamos de outra bebida ou cerveja? Sugeri, na esperança de distrair a atenção deles por um tempo. Quando as conversas no pátio voltaram aos poucos ao normal, senti um leve alívio, mas depois de 10 minutos percebi que era hora de conversar com minha esposa. Mas antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, Lou interveio urgentemente na conversa, com a voz cheia de preocupação. Pai, a mãe vai embora num Mustang. Louie direcionou minha atenção para a frente da casa e vi meu Mustang conversível preto acelerando pela rua a uma velocidade assustadora. Quando todos no quintal voltaram os olhos para essa visão, o silêncio reinou na atmosfera outrora animada. Era incomum ver Amélia dirigindo um Mustang, ela geralmente dirigia uma minivan, mas na sua ausência o Mustang acabou sendo uma escolha conveniente. Depois da súbita partida de Amélia ainda restavam algumas perguntas, mas eu sabia que iriam esperar até que ela voltasse para casa. Infelizmente, outros eventos deram errado. A irmã de Amélia, Lily, apareceu com um bolo, e fiz uma tentativa débil de retratar uma aparência de felicidade. Mas sua ausência deixou uma marca sombria no feriado, abafando a alegria que antes enchia o ar. Um por um, amigos e vizinhos se despediram de nós e foram para casa. Os familiares ficaram mais um pouco, mas no final todo o trabalho estava feito e não havia mais nada para limpar e lavar. Surpreendentemente, a partida repentina de Amélia permaneceu um tema de conversa intocado.
Parecia que todos evitavam deliberadamente mencioná-lo, tentando preservar coletivamente a atmosfera de normalidade. Agora, quando fiquei sozinho em casa com meus 2 filhos, o silêncio nos envolveu. Eles olharam para mim, procurando algum sinal ou explicação, mas eu não tinha nada a oferecer. Sentado no sofá, fiquei sozinho quando eles foram passar a noite em seus quartos. E então, quando amanheceu, eu ainda estava sentado no sofá. Alvin e Lewis acordaram cedo, não perdendo tempo para devolver as churrasqueiras e outros equipamentos emprestados aos nossos gentis vizinhos. O cheiro do café acabado de fazer fez-me levantar do sofá, mas a ausência da Amélia não me deu sossego. O que quer que estivesse contido neste envelope, deve ter sido muito importante para encorajá-la a partir repentinamente. Fiz diversas tentativas de contatá-la pelo celular, mas o telefone desligou. Naturalmente, passei a maior parte da noite acordado, atormentado por pensamentos e tentando decifrar a verdade por trás do que estava acontecendo. Depois de completar a tarefa de devolver os itens emprestados, Alvin e Lewis sentiram minha necessidade de privacidade e foram embora. Apreciei a compreensão deles. Em busca de consolo, tomei um longo banho quente, esperando que isso pelo menos amenizasse um pouco a situação. Infelizmente, o alívio durou pouco. Como amanhã é domingo, percebi que não havia muito que pudesse fazer na situação atual, mas decidi entrar em contato com a polícia para obter ajuda. Embora eu não conhecesse pessoalmente nenhum policial ou detetive, tinha alguns conhecidos no tribunal a quem poderia recorrer. Talvez eles consigam alertar ou ajudar nesta situação difícil. Em nosso relacionamento financeiro, Amélia e eu tínhamos um cartão de crédito e um de débito. O cartão de débito atendia nossas despesas diárias, e o cartão de crédito era utilizado principalmente para grandes compras. Tentamos quitar integralmente a dívida de ambos os cartões todos os meses. Se Amélia tivesse algum problema, provavelmente teria que usar esses cartões. Se as compras com cartão de crédito geralmente apareciam em nosso extrato bancário após alguns dias, as despesas com cartão de débito eram visíveis após algumas horas. Com preocupação crescente, decidi primeiro verificar o que estava acontecendo com o nosso cartão de crédito. Mas após um exame cuidadoso, não encontrei sinais de operações incomuns ou não autorizadas. As transações com cartão de débito mostraram um quadro diferente. Cerca de 2 horas depois da partida de Amélia, ela comprou gasolina na Pensilvânia, perto da divisa do estado de Ohio. 2 horas depois, outra operação de compra de combustível foi realizada em Illinois. A última transação registrada ocorreu em um caixa eletrônico em Cedar Rapids, onde ela retirou $300 em dinheiro. Enquanto me sentei e bebi minha terceira xícara de café, uma dura realidade se abriu diante de mim. Amélia não iria voltar. Ela não apenas parou para pensar. Ela estava fugindo ativamente de alguma coisa. Embora eu amasse minha esposa e não desejasse mal a ela, também não podia apoiar incondicionalmente suas ações. Muitas emoções encheram meu coração quando percebi que nosso relacionamento estava numa encruzilhada. Apesar de ser domingo, rapidamente, em apenas 10 minutos, consegui cancelar os 2 cartões. Cerca de 1 hora depois, fui à polícia com um depoimento sobre o roubo do meu Mustang. Mas decidi não contar que minha esposa o roubou. Em vez disso, informei que havia um cartão de gasolina no carro usado em 3 estados, que indica sua direção oeste. Embora me sentisse culpado por enganar a polícia, parecia-me que esta era a única forma de chamar a sua atenção. No entanto, eles pareciam mais interessados em me demitir do que em uma investigação completa das circunstâncias. Após essas ligações, fiz um rápido inventário da casa para avaliar o que restava e se havia algo de anormal. Após uma inspeção mais detalhada, notei que apenas a bolsa de Amélia e uma pequena mala de viagem estavam faltando em nossa casa. Não pude deixar de me perguntar o que ela havia colocado ali, e isso tornou sua partida ainda mais misteriosa. Durante várias horas, decidi o que fazer com o celular dela. Como já havia tomado a iniciativa de cancelar os cartões,
esperava que a ausência dele a obrigasse a entrar em contato e dar explicações sobre seus atos. Levado pelas reflexões, perdi completamente de vista a hora do almoço. Antes que eu percebesse, já era hora do jantar e meu filho veio com algumas pizzas. Apesar da abundância de sobras do dia anterior, tenho que admitir que os pedaços salgados quentes ficaram muito bons. No final, nos reunimos para conversar sobre os acontecimentos ocorridos. Compartilhei tudo o que sabia com Alvin e Louis, e eles me deram apoio inabalável. Naquela noite encontrei consolo dormindo na minha própria cama, mas depois de algumas horas ficou claro que Amélia não pretendia entrar em contato. Enquanto isso, Alvin e Louis começaram a trabalhar no verão em uma empresa local de poda de árvores. Foi um trabalho árduo, mas eles aceitaram o desafio e desfrutaram da masculinidade associada ao seu novo trabalho. Quando eles partiram no jipe, fiquei na varanda e acenei um adeus para eles com o coração pesado. Depois de terminar meu café, vaguei sem rumo pela casa deserta, ainda vivenciando o rompimento do nosso relacionamento e buscando respostas que nunca foram encontradas. No final, resolvi entrar em contato com meu local de trabalho e pedir uma semana de férias, querendo encontrar tempo para resolver a situação e encontrar clareza em meio à turbulência. Trabalhar como motorista para entregar cascalho a uma pedreira local tornou-se tedioso, apesar do salário decente. O trabalho era fisicamente árduo, eu estava com calor e coberto de terra, mas pelo menos não exigia tomar decisões. Acabei de pegar a carga, levei embora e fui pago. Nos primeiros dias de trabalho de Amélia na Presco Casualty Company, participamos juntos de vários eventos corporativos. Estes eventos sociais incluíram festas e piqueniques, onde tive a oportunidade de conhecer alguns dos seus colegas. Mas, nos últimos 6 meses, percebi que paramos completamente de participar de tais eventos. Amélia nunca os mencionou e já não lhe pareciam importantes. Embora eu não fosse muito bom em lembrar das pessoas que conhecia, ainda me lembrava de Jack e Margie e Gilson. Jack era um carpinteiro experiente e Margie trabalhava com Amélia no mesmo escritório da Presco Casualty Company. Percebendo a necessidade de respostas, resolvi ligar para a empresa. Margie, este é Liam Connor. Eu a cumprimentei. Você tem 1 minuto para conversar? Margie respondeu, parecendo muito ocupada. Olá, Liam. Estou muito ocupado agora. Espero que não seja algo urgente. Hesitei antes de perguntar. A Amélia não veio trabalhar hoje, não é? A resposta de Margie foi inesperada. Não, não esperávamos que ela viesse. Curioso, continuei. Sério, por que isso? Houve um longo silêncio do outro lado da linha e senti uma inquietação crescente. Tornou-se perceptível que Margie se sentia desconfortável ao falar comigo. Liam, acho que não devo discutir isso com você, ela disse hesitante. Acho que você deveria conversar com sua esposa. A decepção nasceu em mim, e confessei, adoraria, mas não faço ideia de onde ela está. Houve outra longa pausa antes de Margie intervir rapidamente. Liam, sinto muito, mas tenho muito trabalho a fazer, preciso ir. Sem me dar chance de dizer mais nada, ela encerrou abruptamente a conversa, deixando-me perplexo. Naquele momento, fui tomado por uma súbita sensação de mau pressentimento, indicando que algo estava acontecendo no Presco Casualty, e Amélia estava deliberadamente escondendo isso de mim. De repente, tudo ficou claro. A razão pela qual paramos de participar dos eventos corporativos da Presco Casualty ficou clara. Amélia tinha medo de que alguém pudesse acidentalmente dizer ou fazer algo que revelasse seus segredos, ou que me fizesse suspeitar que ela estava envolvida em algo ruim. Refletindo sobre a situação atual, tomei uma cerveja gelada e saí para a varanda em busca de consolo e oportunidade de organizar meus pensamentos. Olhando para trás, posso dizer que ao longo dos últimos meses ocorreram vários acontecimentos que me chamaram a atenção, mas naquele momento não lhes dei muita importância. Uma mudança notável foi que Amélia começou a fazer horas extras várias vezes por semana. A princípio, isto não causou sérias preocupações,
uma vez que não era motivo suficiente para alarme. Mas isto tornou-se um fenômeno regular, que agora adquiriu um significado diferente à luz dos acontecimentos recentes. Ocorreu-me que Amélia gradualmente parou de discutir seu trabalho quando estava em casa e nos distanciamos deliberadamente da comunicação com qualquer pessoa de sua empresa. Mas apesar dessas mudanças, notei que ela não mudou sua aparência e estilo de roupa. Ela não comprou roupas novas ou roupas íntimas da moda ultimamente. Além disso, não consegui me lembrar de nenhum telefonema ou e-mail suspeito que pudesse levantar suspeitas. Dada a confiança que depositava em minha esposa, parecia não haver razão para duvidar de suas ações ou comportamento. Em casa, Amélia permaneceu gentil e amorosa, e nossa ligação romântica não enfraqueceu. Mas apesar da minha ansiedade crescente, percebi que era hora de pedir mais ajuda. Donald Curry, um antigo amigo de escola que trabalhava no tribunal e tinha conhecimentos de informática, veio à mente. Embora eu não tivesse certeza absoluta de sua função específica, sabia que ele lidava com computadores de uma forma ou de outra. Entrei em contato com Donald, expliquei-lhe a situação e pedi sua opinião. Combinamos de nos encontrar na porta de vidro quando ele terminar o trabalho para discutir o problema pessoalmente e talvez encontrar uma solução juntos. Antes de pegar a estrada, resolvi ligar para Ron e o Home Builders e descobri que Jack Gilson, colega de Amélia, está atualmente envolvido em um projeto próximo, trabalhando na construção de um complexo de apartamentos. Resolvi visitá-lo ao meio-dia, logo após o almoço. Normalmente eu não tinha problemas para terminar meu burrito Taco Bell, mas hoje só comi metade dele, muito ocupado pensando em conversar com Jack. Chegando ao canteiro de obras, percebi que a equipe ainda não havia terminado o horário de almoço. Uma sensação de antecipação tomou conta de mim quando Jack me viu e, com um sorriso caloroso e acolhedor, dirigiu-se para o meu carro. Seu comportamento me pareceu muito mais amigável do que o de Margie, o que aliviou um pouco minha ansiedade. Liam, que bom ver você. Jack me cumprimentou calorosamente. Suponho que você queira falar sobre Amélia. Balancei a cabeça afirmativamente e respondi. Sim, Jack, conversei com Margie hoje, mas ela se recusou a fornecer qualquer informação. Preciso saber o que está acontecendo, de homem para homem, sem nenhuma bobagem. Apreciei a experiência de Jack porque refletia minha própria experiência, mas sabia que se ele tentasse me enganar ou ocultar informações importantes, minha paciência acabaria rapidamente. Liam, para ser sincero, costumo desligar Margie quando ela começa a falar sobre trabalho. No entanto, compartilharei o que puder. Mas eis o que eu sei, começou Jack solenemente. Amélia mantém um relacionamento com um homem casado do escritório há quase 6 meses. Eles tentaram manter isso em segredo, mas os rumores se espalharam como um incêndio. Margie e as outras meninas descobriram isso e então as coisas começaram a mudar. Notamos sua ausência nos eventos da empresa e muitos de nós suspeitamos que Amélia o estava mantendo afastado deliberadamente. Expressando seu pesar, Jack continuou. Lamento não poder oferecer mais ajuda às pessoas. Quanto à identidade desse cara, não presto muita atenção a esses assuntos, mas posso descobrir para você se quiser. Apreciando a disposição de Jack em ajudar, respondi. Não se preocupe com isso, Jack. Eu vou descobrir sozinho. Obrigado por compartilhar o que você sabe. As novas informações recebidas de Jack resumiram toda a situação. Não havia espaço para mal-entendidos. Não prestei atenção ao que estava acontecendo em minha própria casa. Irritado e ofendido, desliguei rapidamente o telemóvel da Amélia para que ela não pudesse contactar a casa. Quando eu voltava para casa, o telefone tocou. Foi uma ligação da polícia de Cedar Rapids. A polícia me informou que encontrou o Mustang de Amélia estacionado no estacionamento da rodoviária. Foi rebocado para o depósito de apreensão e posso retirá-lo a qualquer momento, pagando uma taxa de $300. Decidido a obter mais informações, resolvi passar na delegacia antes de pegar o carro.
Na delegacia recebi cópia do boletim de ocorrência do carro abandonado de Amélia. Das informações prestadas conclui-se que ela saiu do carro e decidiu continuar a viagem de ônibus. Não consegui identificar seu destino, mas presumi que pudesse ser o oeste, embora não soubesse que ela tivesse alguma conexão na área. Para proteger a mim e aos meus filhos, parei no banco. Por minha iniciativa, todas as nossas contas conjuntas foram encerradas e novas foram abertas, apenas em meu nome. Além disso, revisei as atribuições dos beneficiários nas apólices de seguro, certificando-me de que meus meninos fossem seus beneficiários. Sentindo um misto de emoções, cheguei de manhã cedo ao local de encontro marcado, à porta de vidro, onde pretendia encontrar Donald. Mas, absorvido pela gravidade da situação, bebi demais antes de sua chegada. Liam, houve uma audiência de divórcio hoje e Amélia foi chamada para testemunhar, começou Donald. Mas como esperado, ela não apareceu. Márcia Rijeva está exigindo o divórcio de seu marido Kelsey, alegando adultério. Ela queria que Amélia testemunhasse que foi com ela que o marido cometeu adultério. Sem o depoimento de Amélia, o divórcio não se concretizou. Absorvi essa informação, percebendo que tudo estava indo conforme o planejado. Descobriu-se que Márcia Rijeva tinha provas substanciais das suas alegações, incluindo fotografias, vídeos e gravações de conversas telefônicas. Consequentemente, ela realmente não contava com a confissão de Amélia. Aparentemente, o telefonema de Amélia teve como objetivo humilhá-la e parece ter alcançado o resultado desejado. Agora parece que ninguém se importa mais com a situação de Amélia. Ela não tem nada de novo a oferecer e suas circunstâncias não importam mais. Kelsey Rijeva, de fato, confessou tudo assim que o advogado de sua esposa apresentou provas, o que levou à decisão imediata do juiz de se divorciar. Em 6 meses, o divórcio estará finalizado. Kelsey enfrenta sérias consequências financeiras, pois será obrigado a pagar pensão alimentícia e pensão alimentícia significativas. Dado que ele tem 3 filhos, todos com menos de 10 anos, é provável que este erro tenha consequências financeiras a longo prazo. Depois de uma longa conversa com Donald, ele se despediu, expressando o desejo de voltar para casa, para sua família. Agradeci pela ajuda e, virando-me para o barman, pedi uma xícara de café. A princípio tive vontade de tirar um dos ovos vermelhos em conserva do pote que estava em cima da bancada, mas depois me lembrei das sobras da festa. Apesar de ter bebido um pouco mais de álcool do que deveria, consegui chegar em casa sem prejudicar a mim mesmo ou aos outros. Depois de refletir sobre a situação, admiti que foi uma decisão imprudente. Como resultado, comecei a embrulhar 6 costelas em papel alumínio. Depois de colocar as costelas no forno, resolvi tomar banho. Quando voltei para a cozinha, só restavam ossos. Alvin e Louie, quando chegaram em casa, atacaram imediatamente o porco. Eles zombaram de mim de brincadeira até que tirei a segunda porção do fogão. Alvin parecia particularmente entusiasmado com a situação do Mustang. Depois de uma conversa de 20 minutos, finalmente concordei e permiti que os 2 meninos pegassem um ônibus para Cedar Rapids e depois voltassem para casa. Para cobrir as despesas, atribuí-lhes uma quantia de $600. Louie habilmente fez uma anotação no computador, na qual permitiu que pegassem e levassem o carro para casa. Impressionado com sua competência, optei pelo silêncio e assinei o documento. Na manhã seguinte jantamos juntos no IOPA antes de eu os deixar na rodoviária. Não pude deixar de rir quando eles embarcaram no ônibus, porque não sabiam o que esperar durante uma viagem de 2 dias no ônibus Greyhound. Foi uma lição de vida inestimável. Para garantir uma chegada desimpedida, tomei a iniciativa e notifiquei o departamento de polícia de Cedar Rapids sobre sua chegada iminente. Depois de me certificar de que tudo correria bem, comecei a resolver a última tarefa que exigia minha atenção. Descobrir a localização do escritório de Kelsey Rijeva não foi uma tarefa fácil. Assim que Margie me viu, sua mão correu instintivamente para o telefone, mas o tempo não estava a seu favor.
Sem me preocupar em me apresentar, comecei a implementar meu plano. Os guardas intervieram rapidamente e me puxaram para o lado antes que eu tivesse tempo de perceber o que estava acontecendo. Um momento depois, encontrei-me na delegacia diante de um juiz que não perdeu tempo em me condenar à prisão do condado. Não houve julgamento, houve apenas uma breve troca de opiniões entre mim e o juiz. Fui condenado a 60 dias de prisão, mas para falar a verdade não me importei. Esta foi a primeira chance de se libertar. Liguei para os caras para atualizá-los. Eu poderia jurar que ouvi-lo ir rindo do outro lado da linha. Se você sair de casa sem vigilância por alguns dias, não deverá haver problemas. Mas a realidade muitas vezes é diferente do que vemos na TV. Eu tinha que estar constantemente em alerta máximo. A maioria dos prisioneiros não cooperava e não seria amigo. Além disso, havia muitos jovens barulhentos e estúpidos por perto. Surpreendentemente, a interação entre os presos mais jovens e os mais violentos foi mínima. Não havia como reservar um quarto separado, então tive que morar na mesma cela com um homem chamado Gil Kanda. Eu não sabia sobre o destino do meu irmão, que encontrou a esposa na cama com ele e posteriormente bateu nela. Mas durante a nossa estadia juntos, Joco e eu conseguimos nos dar bem. Fiquei no beliche de cima da nossa cela. A comida na sala de jantar era com grande ênfase nos hidratos de carbono, o que não me agradou muito. Felizmente, Joco estava disposto a me ajudar removendo porções desnecessárias. Ele acabou sendo o companheiro de quarto perfeito. 3 dias depois, Louis e Alvin vieram me ver. Eles relataram que a viagem de evacuação do carro transcorreu sem intercorrências, mas expressaram relutância em viajar de ônibus em um futuro próximo. Infelizmente, eles não tinham nenhuma informação sobre o paradeiro e a situação atual de Kelsey. Infelizmente, Louis e Alvin não conseguiram relatar nada de novo sobre o paradeiro de sua mãe. Mas eles vieram com 2 caixas de cigarros de presente. Apesar de Alvin não fumar, ele acreditava que os cigarros teriam valor comercial, provavelmente sob a influência de assistir filmes com muita frequência. Joco, por outro lado, expressou imensa alegria quando lhe entreguei os cigarros. Ele explicou que durante sua permanência na prisão, fumar o ajudou no combate ao excesso de peso. Parecia que na minha ausência, deixando os meninos sozinhos em casa, era possível não me preocupar com eles ou com qualquer outra pessoa. Alvin, como o maior responsável, foi para a faculdade uma semana antes de eu ser libertado da prisão. Ele levou uma minivan com ele, deixando o jipe para Louis usar. Para comemorar minha volta para casa, Louis e eu almoçamos no restaurante Red Lobster. Ele estava muito entusiasmado porque estava entrando no último ano da escola. Infelizmente, ele terá que resolver problemas sem a minha presença. Eu tinha outros planos. Na manhã seguinte, quando passei pela mesa de Margie, ela ficou completamente atordoada. Seus olhos não podiam acreditar no que ela estava testemunhando. Com uma piscadela maliciosa para Margie, entrei corajosamente no escritório de Kelsey. Mas meu retorno triunfante durou pouco. Apenas 3 horas depois, eu estava de volta ao ônibus em direção às conhecidas muralhas da prisão do condado. Sentenciado desta vez, 6 meses. Apesar dessa reviravolta, Louis encontrou um momento engraçado na situação e não perdeu tempo ligando para seu irmão na estação da faculdade para contar a novidade. Joco, meu fiel companheiro de cela, me recebeu de braços abertos. Não pude deixar de me sentir satisfeito por ter conseguido chegar até Kelsey ainda melhor dessa vez. Eu não podia negar a possibilidade de ter realmente quebrado alguma coisa dessa vez. Infelizmente, nunca recebi nenhum feedback, o que não me permitiu determinar com precisão o resultado de minhas ações. Como era de se esperar, fui demitido do emprego, o que não me surpreendeu. Felizmente, eu tinha dinheiro suficiente para pagar a hipoteca e as despesas diárias. Louis administrou tudo com eficiência, sem encontrar problemas. Além do apoio inabalável de Louis, fui regularmente visitado por outros membros da família.
Luiz sempre se certificou de que eu tivesse um suprimento constante de cigarros para Joco. As irmãs de Amélia também expressaram a sua solidariedade durante as visitas, embora nem elas nem outros familiares demonstrassem quaisquer sinais de descontentamento ou desaprovação. Faz algum tempo que não tenho notícias de Amélia, mas, por incrível que pareça, conseguimos realizar uma celebração familiar de Ação de Graças e Natal dentro dos muros da prisão. Mas menos de um mês se passou desde que Joco, meu fiel companheiro de cela, me deixou. Dizer que o perdi não seria totalmente correto, já que ele acabou de ser libertado antes de mim. Infelizmente, Joco se viu numa situação difícil. Sua esposa e seu irmão já haviam se mudado para a Flórida e ele não sabia o que fazer a seguir. Louis viu isso como uma oportunidade e decidiu que seria ótimo convidar Joco para ficar conosco até que ele encontrasse seu lugar e se estabelecesse. Louis gentilmente se ofereceu para ajudar Joco a conseguir um emprego em uma empresa de poda de árvores, mas Joco já decidiu se mudar para um clima mais quente no sul. Suspeitei que ele estivesse pensando na Flórida. Curiosamente, na noite anterior à partida de Joco, ocorreu um incidente incomum. Kelsey Ridgway foi encontrada em um beco no centro da cidade e alegou ter sido atacada por um desconhecido. O engraçado é que eu tinha um álibi sólido, o próprio Joco. Quando saí da prisão, decidi que já tinha me vingado o suficiente de Kelsey, especialmente porque ele já havia saído da área, e simplesmente não tive mais vontade de procurá-lo. Resolvi fazer um curso para aprender a dirigir caminhões de grande porte e concluí que era uma tarefa relativamente fácil se comparada a dirigir caminhões basculantes, que eu já conhecia. Como tive que esperar alguns meses para Louis começar seus estudos em Auburn, aproveitei esse tempo para consertar e embelezar nossa casa. Embora estivesse pensando em vendê-lo, o incômodo associado ao registro de propriedade de nossos nomes não me permitiu seguir esse caminho. Desde que saiu, Amélia manteve-se em completo silêncio, não nos dando qualquer informação sobre o seu paradeiro. Aproveitando a oportunidade, Louis levou o Mustang consigo para o Alabama, já que sua atratividade para o sexo oposto era inegável. Embora ele nunca tivesse me atraído pessoalmente, admiti que não era mais tão jovem e atraente quanto ele. No final, consegui encontrar um casal que estava disposto a comprar uma casa, apesar das nuvens que pairavam sobre a sua história. Embora eu não tivesse certeza do que exatamente significava a declaração do advogado, o casal conseguiu fazer um bom negócio no preço da casa. O advogado garantiu-lhes que a assinatura de Amélia não era necessária e não vi razão para discordar dele. Tudo o que eu queria era romper completamente e sem complicações com essa propriedade. Com o adiantamento da venda da casa, investi em uma sonda equipada com dormitório. Antes que pudesse olhar para trás, já estava na estrada, finalmente me sentindo livre. Surpreendentemente, nunca senti vontade de me divorciar de Amélia. Essa ideia simplesmente não me atraiu, porque eu não iria me casar novamente. Durante o tempo que passei na prisão, percebi que as perspectivas de comunicação com mulheres intrigantes são muito limitadas e a influência de Yoko não me permitiu considerar outras alternativas. Curiosamente, Amélia também não parecia interessada no divórcio, já que não recebi nenhuma surpresa pelo correio sobre isso. Não foi difícil para mim encontrar um emprego e, felizmente, não estava desesperado por dinheiro, o que me permitiu ser seletivo quanto às cargas que assumia. Tentei não transportar nada congelado, vivo, tóxico ou explosivo. Além disso, evitei viagens de inverno ao norte da linha Mason-Dixon. Não demorou muito para me acostumar com os truques do transporte rodoviário e, para minha surpresa, percebi que gosto muito da minha nova vida. Durante uma de minhas viagens à Dakota do Sul com uma carga de equipamentos agrícolas, a situação tomou um rumo interessante. Felizmente era junho, então o tempo não criou problemas. Depois de entregar a carga, continuei meu caminho para o sul, saindo daí 90 por cerca de 8 quilômetros, até que encontrei uma instituição chamada Belly Up. Apesar da aparência modesta, o estacionamento estava lotado de caminhões e carros grandes. Intrigado, resolvi parar e dar uma olhada. Para minha alegria, descobri que a lanchonete oferece café da manhã durante todo o dia,
e os pratos, além de generosos nas porções, são extremamente saborosos. Embora a maioria dos clientes fossem locais, era perceptível que vários caminhoneiros haviam chegado a esta joia escondida. Ansioso pelo que me seria oferecido naquele restaurante, imediatamente pedi à garçonete que me trouxesse meu prato favorito junto com uma xícara de café. Instalado em meu lugar, notei 3 televisores widescreen espalhados por todo o estabelecimento, cada um exibindo diversos programas que não atraíam muita atenção dos visitantes. Muitos vídeos políticos estavam sendo transmitidos na tela mais próxima de mim, e um deles chamou especialmente minha atenção. Retratava um candidato carismático chamado Robert, que tinha uma aparência atraente e um comportamento confiante, enfatizado por cabelos prateados iridescentes. Para minha grande surpresa, havia uma mulher ao lado de Robert, vestida como Jack Kennedy, com um grande sorriso no rosto. Não era outro senão Amélia. Minha Amélia. Antes que eu pudesse desfrutar plenamente desta visão inesperada, minha atenção foi distraída pelo aparecimento do maior prato de batatas que já vi. A menina Betsy colocou-o na minha frente, comentando de brincadeira: "Aqui está, garotão. Há mais alguma coisa que você precisa? Tabasco?" Curiosamente, o molho picante estava habilmente escondido atrás do pimenteiro, o que fez Betsy rir quando ela abriu o esconderijo e despejou-o no meu prato. Sentindo uma curiosidade latente, perguntei a Betsy: "E quem é essa mulher que está ao lado dessa tagarela?" Ela bufou e respondeu: "Ah, esse é o novo doce de Robert." Corriam rumores de que Robert precisava da esposa para apoiar suas aspirações políticas e possivelmente para conter as especulações sobre sua orientação. Derramando uma quantidade excessiva de tabasco na minha porção de batatas, não pude deixar de comentar: "Ela parece ter amadurecido um pouco para ser considerada um doce artesanal." Mas pensei que em condições de escassez de tempo é impossível ser muito seletivo. Ao mesmo tempo, não podia negar a sua beleza e a minha crença pessoal era que as mulheres mais velhas tornam-se frequentemente parceiras românticas mais gratificantes. Você concorda? Observando sua aparência, não pude deixar de apreciar sua transformação. Seu cabelo outrora loiro adquiriu um elegante tom castanho claro, penteado como se ela tivesse acabado de sair de um salão de elite. A maquiagem impecável acentuava seus traços faciais e um terno perfeitamente ajustado combinava perfeitamente com sua figura. Desviei minha atenção da TV e percebi que minha garçonete havia retornado às suas funções. Ficou claro por que as batatas eram excepcionais. A lanchonete estava lotada. Sua popularidade foi evidenciada pelo estacionamento lotado. O café da minha xícara foi completado 2 vezes enquanto eu saboreava um prato delicioso sem deixar sobras no prato. Apesar de ter sido tentado por uma torta atraente, meu estado de bem alimentado não deixava espaço para mais indulgências. Betsy tirou meu prato vazio e rapidamente colocou a conta na minha frente. A minha pergunta: "Ele vai ganhar a eleição?" Ela respondeu com um brilho nos olhos: "Estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que isso não aconteça", respondeu Betsy, parecendo desapontada. "Ele tem apoiadores influentes com bolsos fundos que o apoiam. Os moradores locais não querem ter nada a ver com ele, mas infelizmente não temos votos ou fundos suficientes para detê-lo." Peguei o prendedor de dinheiro e um leve sorriso escapou dos meus lábios. Betsy percebeu isso e não pôde deixar de perguntar: "O que é engraçado? Você sabe de alguma coisa?" Sorrindo, respondi: "Ah, talvez eu tenha alguma informação." Os olhos de Betsy brilharam de curiosidade. "Eles realmente se casaram?" Eu perguntei ansiosamente. Ela balançou a cabeça afirmativamente e acrescentou: "Acredite ou não, mas o casamento deles foi até transmitido pela televisão como uma espécie de reality show." Após uma breve pausa, continuei: "Porém, devo dizer que eles parecem ter perdido a tradicional lua de mel." Eles disseram que estavam esperando que ele tomasse posse oficialmente, ela respondeu com um sorriso conhecedor. Colocando uma nota de $10 no balcão, me despedi de forma amigável. "Não se preocupe,
Não estou aqui para criar problemas ou me intrometer em assuntos que não me dizem respeito. Assim que saí, Betsy se inclinou para mim e perguntou: quer me contar uma coisa, senhor? Posso dormir um pouco primeiro? Isso seria muito importante. Quando saí pela porta, o sorriso não saiu do meu rosto e eu estava pronto para conhecer tudo o que me esperava. Enquanto me acomodava no carro e ansiava por um descanso muito necessário, percebi que Betsy estava me observando pela janela. Eu tinha acabado de começar a tirar uma soneca bem merecida quando fui acordado por uma batida insistente na porta. Irritado, a princípio não prestei atenção ao barulho, esperando que ele parasse. Vá embora, murmurei, mas as batidas insistentes só ficaram mais altas. Relutantemente, cedi ao visitante persistente e relutantemente abri a porta. No escuro e na chuva, uma mulher severa com capa de chuva estava na minha frente. Tentando distinguir o rosto dela, resmunguei: não violei nenhuma lei, me deixe em paz. Sem se acalmar, a mulher disse com firmeza que Betsy pediu que ela falasse comigo. Apesar do mau tempo, ela insistiu em lhe dar alguns minutos. Decepcionado, concordei com relutância em ouvi-la, embora com uma sensação de cansaço e uma vontade irresistível de voltar ao tão necessário descanso. Por favor, só 10 minutos, ela implorou, e havia determinação em seu olhar e tom. Irritado com a insistência dela, respondi sem rodeios: sinto muito, mas não estou interessado, vá procurar outra pessoa para conversar. Havia decepção em sua voz. Droga, é sobre Amélia, me encontre lá dentro em 10 minutos. Surpreendido pela menção do nome de Amélia, concordei relutantemente com o seu pedido, sentindo uma necessidade urgente. Quando ela fechou a porta, um meio sorriso apareceu em seu rosto. O restaurante ainda tinha uma atmosfera animada e o número de visitantes continuava decente. Intrigado e um pouco duvidoso, resolvi obedecer e entrei para encontrá-la, na esperança de obter respostas para perguntas sobre a misteriosa situação com Amélia. Ao lado da entrada do café havia uma área especial repleta de roupas para a chuva, que em alguns meses se transformarão em neve e botas. Notei que ela estava sentada em uma mesa perto da janela com 2 xícaras de café na frente dela. Seu cabelo preto, liso e brilhante, com uma pequena listra branca em um dos lados, chamou minha atenção. Observando sua tez bronzeada, percebi que ela é uma amante de atividades ao ar livre, acostumada com as intempéries. Sua pele bem bronzeada não tinha maciez que costuma ser inerente às naturezas mais delicadas. Na verdade, ela estava longe de ser uma menina, tinha cerca de 30 anos, talvez mais perto dos 40. Os traços faciais eram acentuados por maçãs do rosto salientes, nas quais não havia visivelmente nenhum vestígio de maquiagem. Sentado na mesa em frente a ela, estendi a mão para conhecê-la. Liam Connor, eu me apresentei. Ela apertou minha mão dizendo: Sally Wilmot. Por educação, ofereci-lhe algo para comer e perguntei: quer comer alguma coisa? Ela se recusou a explicar: não, obrigada, acabei de comer um prato exclusivo há 3 horas, acho que não vou comer por um tempo. Sua resposta foi acompanhada por um sorriso educado. Sally então explicou o motivo de querer falar comigo. Betsy mencionou que você pode ter alguma informação sobre Robert e Amélia. Perplexo, não pude resistir e perguntei: o que há de tão importante em Amélia? Sally respondeu: meu irmão Kevin está concorrendo contra Robert. Após uma breve pausa, ela acrescentou: então, sim, é assunto meu. Sally esclareceu: não se trata apenas de assuntos pessoais. Kevin representa os interesses dos residentes do nosso bairro e acreditamos que muitas pessoas poderão não obter oportunidades justas se Robert for eleito. Intrigado, respondi: tudo bem, mas ainda não vejo a ligação entre a esposa dele e tudo isso. Sally concordou com simpatia, afirmando: nós também não entendemos. Tudo o que sabemos é que algo está errado. A nossa comissão eleitoral tentou fazer perguntas sobre Amélia, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação significativa.
A equipe eleitoral de Robert permanece em silêncio e não divulga quaisquer detalhes. Pode não ser nada, mas estamos cada vez mais desesperados. E Betsy mencionou que você pode esclarecer esse assunto. Divertido com sua visão, eu ri um pouco. Acho que é melhor para mim não tentar jogar pôquer profissional se a garçonete me lê com tanta facilidade, eu disse. Sally recostou-se na cadeira, confirmando minha resposta com um olhar astuto. Sim, ela disse, confirmando minhas suspeitas. Você realmente sabe de algo, então pode me contar? Terminando meu café, não pude deixar de rir da ironia de suas palavras. Bem, comecei, ficarei feliz em responder a qualquer uma de suas perguntas. Expressando alívio, Sally respondeu, que bom, isso estava nos deixando loucos. Então, como você conhece Amélia? Com um suspiro sincero, confessei. Ela é minha esposa. Na verdade, estamos casados há mais de 20 anos e nunca nos divorciamos. Embora eu não a veja há vários anos, a menos que ela tenha se divorciado sem meu conhecimento, acredito que ainda estamos legalmente casados. Sim, ainda somos casados, confirmei. Sally pareceu chocada e momentaneamente sem palavras. Ela ficou sentada em silêncio, sem tirar os olhos de mim. Após uma breve pausa, ela finalmente encontrou o poder da fala e fez a pergunta que a assombrava. Qual era o nome de solteira de Amélia quando ela se casou? O nome de solteira dela era Connors. Esta mulher nem tentou esconder isso. Sally hesitou por alguns segundos, claramente chocada com a descoberta. Meu Deus, ela exclamou, sua voz cheia de surpresa. Esta notícia pareceu causar uma tempestade de emoções em Sally. Enquanto isso, Betsy não conseguiu conter a alegria e correu para nossa mesa, atraindo a atenção de todos ao seu redor. Fiquei muito constrangido e feliz quando Sally se levantou da cadeira, emocionada com o momento. Sally beijou Betsy nos lábios, demonstrando seu entusiasmo. Ela então foi para uma parte mais tranquila do restaurante e pegou o celular para fazer uma ligação. Betsy, corando levemente, inclinou-se para mim e sussurrou, ainda corando de excitação. Surpresa, sussurrou Betsy, não a vejo tão animada há 5 anos. É hora de voltar para o carro e tentar voltar ao trabalho. Foi um prazer conhecer você, Betsy. Enquanto me dirigia para a saída, a chuva parou, o que trouxe um alívio momentâneo. Mas antes que eu pudesse chegar ao carro, Sally agarrou meu braço, me parando no lugar. Você não pode ir embora ainda, ela disse com firmeza. Você deveria falar com Kevin. Concordei relutantemente, percebendo que uma conversa curta não levaria muito tempo. Ok, alguns minutos então, eu concordei. Para ser sincero, prefiro deixar tudo no passado. A curiosidade tomou conta de mim e perguntei, já que mencionei isso a Betsy, quanto tempo Kevin levará para chegar? Sally me garantiu que ele nos encontrará em minha casa. Você quer vir comigo ou na sua caminhonete? Eu respondi, vou te seguir. Prefiro ter meu próprio transporte. O Jeep que Sally dirigia parecia ter pelo menos 10 anos, mas me senti mais confiante ao confiar no meu próprio carro. Quando dirigimos alguns quilômetros por uma velha estrada de cascalho, ficou claro que nosso destino era uma casa velha e desgastada pelo tempo. A área adjacente indicava que alguém estava lá dentro. A ausência de uma lei normal foi substituída por uma abundância de cascalho, embora bastante rara. Tentei evitar a sujeira, embora tenha sido difícil dadas as circunstâncias. Notando a ausência de outros carros, presumi que Kevin ainda não tivesse chegado. Ao entrar na sala, minha atenção foi atraída por um local especialmente designado próximo à porta. Aqui você pode pendurar casacos molhados e guardar sapatos. Parecia prático, principalmente considerando que já havia muitos casacos e botas no trailer. O interior da casa tinha um layout interessante, lembrando mais uma sala de aula do que uma sala de estar tradicional. Em vez das habituais mesinhas de cabeceira, surgiram secretárias e os computadores substituíram os candeeiros de mesa.
Enquanto eu olhava para esse cenário único, meu olhar se encontrou com 3 adolescentes que olhavam diretamente para mim. Quebrando o silêncio, Sally me apresentou. Olá pessoal, aqui é o Liam, ele está aqui para ajudar o tio Kevin. Liam, estes são meus filhos, apresentou Sally, apontando para cada um deles. Esta é Tracy, a mais velha, seguida por Tyler e a mais nova é Tanner. Cada um deles sorriu educadamente e acenou com a cabeça em agradecimento, e eu não pude deixar de rir, achando a situação muito engraçada. Tenho que admitir, eu ri. É um pouco estranho que todos os nomes comecem com a letra T. Não posso deixar de me divertir porque também tenho 2 filhos, cujos nomes são Alvin e Louie. Tyler foi o primeiro a quebrar o silêncio e falar, talvez interessado em nossa conexão ou querendo iniciar uma conversa. À menção dos meus filhos, Tyler perguntou sobre o paradeiro deles, ignorando o olhar de desaprovação da mãe. Alvin vai para Texas A&M e Louie vai para Auburn, respondi casualmente. Essa simples afirmação pareceu eletrizar a atmosfera, causando excitação na sala. Tracy, que até então parecia bastante contida, de repente ficou animada, mostrando uma energia semelhante à de um coelho energizer. Eu realmente vou para a estação universitária em agosto, exclamou ele, impaciente. A curiosidade foi despertada e senti um interesse genuíno em suas perguntas. Tracy perguntou, há quanto tempo Alvin estuda lá e o que ele está estudando? Sally gentilmente colocou a mão em seu ombro, pedindo-lhe que respirasse e se acalmasse. Não tenha pressa, minha querida. Tenho certeza que o Sr. Connors terá bastante tempo para responder às suas perguntas. Eles ainda não sabiam que Tracy havia recebido uma bolsa integral de futebol e já havia concordado em participar do programa Hot. Enquanto isso, o pedido de admissão de Tyler na prestigiada Academia Naval dos Estados Unidos em Anápolis foi aceito e, em um ano, ele iniciará sua jornada para lá. Quanto a Sally, ela ficou triste quando seu marido, um bravo soldado da Guarda Nacional, morreu tragicamente no Golfo Pérsico, há 5 anos. Tanner optou por não divulgar qualquer informação adicional e eu, respeitando sua decisão, evitei mais questionamentos. O mais novo dos meninos ainda não decidiu a escolha, mas sua mãe, sempre diligente, cuidou para que ele não se distraísse dos estudos. Enquanto eu permanecia no escuro sobre os motivos do atraso de Kevin, passei a hora seguinte conversando com os filhos de Sally sobre diversos assuntos. Sally assistiu do lado de fora, percebendo como um vínculo estava se formando entre nós, diferente daquele que eu tinha com meus próprios filhos. O tempo que passei com os filhos de Sally me lembrou o quanto eu sentia a falta dos meus filhos. Kevin finalmente chegou, acompanhado por 2 assistentes. Depois que se conheceram, Sally distribuiu tarefas aos filhos e os adultos se reuniram à mesa da cozinha. Havia dúvidas no ar de que eu era o marido de Amélia, mas não me importava entrar em discussão sobre isso. Quando me levantei, agradeci a Sally pelo café e me despedi dos meninos. Sally protestou veementemente. Droga, Liam! Sentar-se! Os rostos restantes à mesa mergulharam num silêncio rouco. Sally tomou conta da conversa com as próprias mãos, demonstrando um comportamento condizente com uma pessoa que se candidata a um cargo político. Liam, você tem uma certidão de casamento ou alguma evidência para apoiar sua afirmação de que é casado com Amélia? Com um movimento rápido, tirei uma foto do casamento da minha carteira. Embora o tempo tenha passado, a idade e o penteado de Amélia mudaram, mas sua presença inconfundível ainda era perceptível. Meu olhar mudou para um dos assistentes de Kevin, que tinha um laptop na frente dele. Visite o cartório de registro civil do condado de Berks, Pensilvânia. Eles deveriam ter acesso online às certidões de casamento de 1960 a 1990. Pesquise pelo meu nome, Liam Connors. Instruiu o assistente Kevin, assistente número 1. Virando a tela do laptop para Kevin, ele acrescentou, 17 de agosto de 1979. Confirme se esta data corresponde. Kevin parecia visivelmente aliviado com esta revelação.
Balancei a cabeça em confirmação. Boa sorte em encontrar os registros do divórcio. Pelo que eu sei, todo mundo sabe, ainda sou casado. Sinta-se à vontade para explorar esse problema com tantos detalhes quanto desejar. Esta situação não me importa, disse, sentindo que a conversa estava se tornando monótona e desinteressante. Desta vez ninguém se opôs quando me levantei para sair. Você se importa se eu dormir algumas horas na sua entrada antes de sair? Perguntei. Sally respondeu, não, de jeito nenhum, e me acompanhou até a porta. Olhando para trás, vi que Kevin e seus camaradas estavam profundamente imersos em seus assuntos políticos e silenciosamente se despediram deles. Os caras acenaram para mim, ou talvez não acenaram quando saí da sala. Uma hora depois, ouvi os sons de Kevin e sua comitiva saindo. Achei que a noite passou tranquilamente. Mas minha paz foi interrompida por outra batida na porta. Sally entrou apressadamente no táxi, vestida com uma camisola de flanela, e fez sinal para que eu ficasse em silêncio, colocando o dedo nos lábios. Estávamos longe o suficiente da casa para que os meninos não ouvissem nada, mas parece que Sally só queria que não conversássemos. Passamos pelo menos uma hora juntos, declarando apaixonadamente nosso amor um ao outro, embora tenha sido um tanto desagradável. Os locais para dormir na cabine do caminhão são, na melhor das hipóteses, adequados e servem apenas para recreação. Dadas as circunstâncias, fiz o possível para aproveitar ao máximo. Sally saiu tão silenciosamente quanto veio, sem trocar uma única palavra. Quando o sol saudou o dia, houve outra batida na porta. Desta vez Tanner me convidou para tomar café da manhã com eles em casa. Felizmente, meninos e homens têm preferências alimentares semelhantes, e Sally era versada na preparação de tais pratos. Conversando com a galera por uma hora, comecei a me sentir leve e confortável. Além disso, me senti confortável o suficiente para pedir permissão a Sally para tomar um banho quente antes de sair. Uma hora se passou e finalmente me encontrei na estrada novamente, ainda que por pouco tempo. Logo, antes de chegar à rodovia, fui parado pelo xerife local. Acontece que o Sr. Kevin queria continuar falando comigo. Segui o carro da polícia até o estabelecimento onde Kevin esperava minha chegada. Ele estava tomando café da manhã e gentilmente me convidou para acompanhá-lo. Betsy entrou, trouxe café e piscou para mim com conhecimento de causa. Ela parecia ter uma amizade mais próxima com Sally do que eu inicialmente supunha. Obviamente, os consultores jurídicos de Kevin estavam interessados na minha presença contínua. Recorrendo à frase banal "tempo é dinheiro", tentei dissuadi-lo, mas ele apenas sorriu e continuou a refeição. Seria fácil concordar com tudo e desaparecer sem deixar rastro. Mas considerando os acontecimentos da noite anterior, decidi que seria do meu interesse ficar mais alguns dias. O grupo me garantiu que pagariam por um quarto de motel e refeições, mas não tinham dinheiro suficiente para mais. Isto deu-me uma oportunidade valiosa de renovar o meu guarda-roupa, pagar contas não pagas e gerir os meus assuntos bancários utilizando a conveniência do Wi-Fi. Aproveitei a oportunidade enviando alguns e-mails para meus colegas e pagando prontamente todas as contas restantes. Enquanto dobrava o segundo lote de roupa da secadora, fiquei surpreso com a aparição inesperada de Sally. "O que você está fazendo, Liam?" ela exclamou. Com um encolher de ombros inocente, respondi, apenas dobrando a roupa. Ela me lembrou, "Mas você teve que ir embora, lembra? Você disse que estava saindo esta manhã." "Os planos mudaram. Seu irmão me pediu para prolongar minha estadia aqui por mais alguns dias. Só vim ver você ontem à noite porque pensei que você iria embora hoje. Mas entendo que minha presença aqui seja indesejável para você." Pela forma como Sally gaguejou, escolhendo as palavras, ficou claro que ela não pretendia nenhum relacionamento além de um encontro único e não sabia como agir nessa situação. Achei graça na sua decepção e vi nela uma razão para alguma leviandade. Além disso, depois da conversa matinal com Kevin,
Pensei sinceramente em comprar uma casa e me instalar permanentemente nesta área. Kevin apresentou uma imagem tentadora da situação, mas não é fácil me enganar com promessas vazias. Resolvi ter uma conversa franca com Sally, convidando-a a sentar-se num banco ao lado das secadoras. Seu irmão insistiu que eu prolongasse minha estadia aqui por mais alguns dias, só até que eles concordassem em perseguir Robert. Expliquei com sinceridade, prometi manter distância de você e dos meninos até que tudo se resolvesse. Não foi minha intenção envergonhar você ou fazer você se sentir desconfortável. Sally balançou a cabeça e respondeu, essa não é a questão, Liam. Os meninos realmente gostam de você. Eles já perguntaram quando você pode voltar. Quando contei aos rapazes sobre sua saída, eles ficaram um pouco decepcionados. Tyler até me pediu para conversar com você sobre a possibilidade de ficar mais um pouco. Peço desculpas se minhas intenções amigáveis levaram a complicações. Eles me lembravam meus próprios filhos e foi fácil para mim encontrar uma linguagem comum com eles. Eu não queria causar problemas para você. Devo admitir que não facilitei as coisas quando me aproximei da sua caminhonete ontem à noite. Claro, você complicou a situação. Por que você veio até mim? Perguntei a Sally. Ela encolheu os ombros, mostrando uma pitada de constrangimento e respondeu suavemente, não tenho certeza. Já se passaram 5 anos desde que meu marido morreu. Depois de 5 longos anos sem consolo e paixão, parecia o momento perfeito para tal oportunidade aparecer, especialmente porque você teve que partir hoje. Houve novamente sinais de excitação no comportamento de Sally, e ela exclamou, por que você não foi embora? Decepcionado, rapidamente juntei uma pilha de roupas íntimas dobradas, entreguei a ela e recolhi o restante. Depois voltei para o meu quarto de motel. Fazer amor com uma mulher numa cama normal é sem dúvida muito mais cômodo, mas acima de tudo fiquei satisfeito com o duche conjunto. Ao final da primeira semana, todos os meninos receberam camisetas e moletons com os símbolos do Texas e Auburn. Sally guardou para si uma das camisetas Auburn, embora fosse um pouco grande para ela. Entretanto, não prestei atenção às manobras políticas. Kevin e sua equipe pareciam estar bem sem meu envolvimento. Mas então surgiram as notícias sobre a misteriosa história de Amélia e a mídia começou a apresentá-la como uma sensação. Os apoiantes de Robert fizeram tentativas inúteis de minimizar o significado destas revelações. Embora continuassem a negar ou ignorar as acusações, a situação só piorou, o que levou a uma rápida queda no índice de aprovação de Robert. Abstive-me de participar de assuntos políticos até que certa manhã fui visitado em um motel. Uma mulher alta, loira e com postura impecável estava na soleira. Embora eu estivesse usando apenas cueca boxer, convidei-a para entrar. Enquanto tirava uma pilha de notas de $500, seus olhos me escaparam, mas segui cuidadosamente cada gesto sutil dela. Vestida com um terno escuro, camisa branca e modesto salto preto, ela dava a impressão de ser uma profissional experiente. Meu nome é Mila, ela se apresentou. Sou advogado da Levitz Brothers em Sioux Falls. Acredito que você seja Liam William Connors. O fato de ela saber meu nome do meio me causou uma onda de ansiedade. Sentindo que o assunto era urgente, despedi-me e fui ao banheiro. Fechando a porta do banheiro, não consegui me livrar da sensação de que o barulho da água batendo na caixa do vaso sanitário me atinge de forma inequívoca. Apesar da intenção inicial de me conter, a travessura me forçou a um ato sutil de humilhação. Menos de 1 minuto depois, saí do banheiro e voltei para Mila à mesa. Ela perguntou, era necessário? Eu respondi com uma pitada de diversão. Não, mas pelo seu tom era possível supor que ficaríamos aqui por muito tempo. Peço desculpas, estava apenas tentando manter uma atitude profissional. Você perdeu! Mila exclamou, sua decepção palpável. O que você precisa? Nossa empresa representa Robert. Descobrimos recentemente que o seu casamento com Amélia Connors não foi legalmente dissolvido e gostaríamos de corrigir esta situação. Como?
Bem, existem leis no estado que permitem a dissolução acelerada do casamento sob certas circunstâncias. Acreditamos que com a sua ajuda poderemos tirar proveito dessas leis. Perplexo, perguntei, então você quer que eu me divorcie de minha esposa? Mila respondeu simplesmente, sim. O constrangimento nublou meus pensamentos e me perguntei sobre os motivos dela. Por que eu preciso disso? Minha resposta pareceu pegar minha convidada de surpresa e deixá-la perplexa. Ela não parecia esperar tal pergunta nesta fase da nossa conversa. Embora quisesse me divorciar, tomei cuidado para não revelar essa informação à senhora Mila. Ela ficou pensando em minhas palavras antes de eu fazer um pedido a ela. Senhorita Mila, por favor, me dê uma explicação direta e em termos simples por que minha esposa e eu não moramos mais juntos. Preciso de total honestidade sem embelezamento. Se você puder fazer isso, pensarei em continuar nossa conversa. Ela se recostou, desabotoando levemente o botão superior da blusa e começou a explicar. Há 3 anos sua esposa teve um caso com um colega de trabalho. Quando ela descobriu, ela fugiu porque não conseguia mais resistir a você e aos seus filhos. Ela não falou com nenhum de vocês desde então. Sua explicação direta me surpreendeu e eu respondi, tudo está bastante claro e você acertou em cheio. Então, qual é exatamente o problema? Senhorita Mila suspirou, percebendo minha consciência da notícia. Se você acompanhar os últimos desenvolvimentos, provavelmente sabe que Amélia e o Sr. Robert estão em uma situação jurídica difícil. Infelizmente, não podemos consertar o que já aconteceu. Esperamos poder amenizar a situação dela, contribuindo para um divórcio rápido, explicou Dona Mila. Eu levantei uma sobrancelha. Isso mesmo. E lembre-me novamente, o que vou ganhar com tudo isso? Liberdade, ela respondeu. Eu ri baixinho. Bem, estou muito feliz com a forma como as coisas estão agora. Você terá que me convencer de que minha vida vai melhorar e não permanecer a mesma. Ela fez uma pausa, tentando entender meu ponto de vista. O que você quer, Sr. Connors? Deseja receber uma compensação financeira? Se sim, em que tamanho? Por favor, me dê algo para trabalhar. Inclinei-me, olhando para ela atentamente. Quais são os termos do divórcio que você está propondo? Sua resposta foi inesperada. Nenhum. É por isso que o processo pode ser acelerado, explicou Miss Mila. Não há troca de dinheiro, nem divisão de propriedade, nem disputas de custódia. Ambos os lados simplesmente saem com o que têm no momento, sem dever nada um ao outro. Esta é uma decisão limpa e final. Curioso, perguntei. Quanto tempo isso geralmente leva? Menos de 90 dias, ela respondeu. Isso significa que a decisão será tomada antes das eleições. Um olhar cúmplice brilhou entre nós, e ela, embora com dificuldade, reconheceu seu significado. Preciso ver minha esposa? Eu perguntei, esperando por garantias. Não, respondeu a senhora Mila. Além disso, preferimos que você não o faça. A próxima pergunta pareceu forçá-la muito, e ela suspirou antes de eu responder. Sim, bom. Concordo com isso, mas com uma condição. Você deve pagar minhas despesas de acomodação e alimentação antes que o processo seja concluído. De repente, um sorriso apareceu no rosto de Mila. Ficou claro que o resultado superou suas expectativas iniciais. Embora eu tenha tido a oportunidade de negociar uma quantia significativa, a perspectiva de obter liberdade sem ônus financeiro no momento era muito atraente. Posso preparar os documentos necessários e entregá-los para você assinar esta tarde, ela me garantiu. Tudo deveria ficar bem. Precisarei consultar meu advogado, mas não espero problemas. Embora eu não tenha um representante legal, gostaria de discutir isso primeiro com Kevin. Você poderia me dar seus dados de contato? Garanto que se meu advogado tiver algum problema, entrarei em contato com você. Se você não receber uma ligação,
traga os documentos diretamente para mim. Tendo riscado essa tarefa da lista, me senti aliviado, pois precisava tomar café da manhã. Levei-a até a porta, vestindo jeans e sem camisa. Quando ela estava saindo, notei Sally do outro lado do estacionamento, mas antes que eu pudesse sinalizar, ela saiu rapidamente. Rapidamente me barbei, me vesti e fui para a barriga. Betsy me lançou um olhar de desaprovação enquanto me servia café. Eles pelo menos me darão uma chance de explicar tudo? Perguntei. Não para mim, Sr. Connors, mas é melhor inventar uma boa história para Sally. O café da manhã estava quente, mas a conversa foi legal. Terminei de comer o mais rápido que pude e liguei imediatamente para Kevin. Infelizmente ele estava fora da cidade, mas conseguimos conversar por 20 minutos. Para minha surpresa, ele ficou encantado com toda a situação e me aconselhou a aceitá-la. No entanto, frisou que é necessário obter cópias de todos os documentos. Ele exalava autoconfiança, não importando o resultado da situação. Pedi a ele que contatasse Sally em meu nome. Rindo incontrolavelmente, ele finalmente encerrou a conversa. Havia uma grande estação de lavagem de carros não muito longe da rodovia 90. Passei mais de uma hora limpando e aspirando completamente. Finalmente, encerei cuidadosamente o carro. Seria mais fácil pagar por um serviço profissional. Mas eu precisava desesperadamente de terapia. Antes de voltar, resolvi almoçar no Cracker Barrel. Desta forma, esperava evitar a ira de Betsy, que desta vez estacionou estrategicamente mesmo à porta do meu quarto. Quando parei, Sally saiu do jipe, parecendo um pouco confusa. Ficou claro pela expressão dela que Kevin havia falado com ela. Nas 2 horas seguintes, ela me pediu desculpas sinceras, reconhecendo a gravidade de sua culpa. Às vezes, a culpa pode ter consequências positivas. Quando a Sra. Miller voltou com os papéis que eu deveria assinar, Sally já havia saído. Para minha surpresa, ela insistiu em me entregar um cheque de $10.000. Embora a campanha de Robert continuasse a cair, meu pedido de divórcio tramitou suavemente no sistema legal. Tracy morava agora em College Station e um amigo cuidava dele. O momento foi perfeito e me divorciei oficialmente pouco antes da eleição. Kevin saiu vencedor e expressou sua gratidão, prometendo me reembolsar pela ajuda. Pessoalmente, parecia-me que não tinha feito muito, mas, brincando, disse-lhe que consideraria nossa candidatura, mesmo que ele me apresentasse a sua irmã. Em resposta, Sally me bateu no braço de brincadeira. Infelizmente, os acontecimentos não se desenrolaram a favor de Amélia. Após a eleição, devido a uma reviravolta inesperada, foram feitas acusações de bigamia contra ela, mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, ela desapareceu misteriosamente. Desaparecer parecia ser sua especialidade. Infelizmente, nunca consegui vê-la ou falar com ela. Depois disso, vendi o caminhão e usei o dinheiro para comprar uma casa em uma pequena pedreira perto de Huron. Sally e eu nos casamos no Natal e todos os meus 5 filhos estavam presentes. Betsy mudou-se para um trailer de 2 andares, garantindo-nos que cuidaria bem dele. De acordo com o ultrassom, estávamos esperando uma menina. Alguém tem alguma sugestão de nomes para meninas começando com a letra T? Sou natural da Índia e infelizmente enfrentei muitos problemas. Anteriormente ocupei o cargo de capitão de mar, e essa profissão exigia de mim longas viagens de negócios, geralmente de 3 meses, já que trabalhei em navios. Mas o início da pandemia complicou a minha situação financeira. Os voos foram suspensos e nenhum país nos permitiu regressar, pelo que me vi numa separação ainda mais longa da minha terra natal. Não fazia ideia que naquela altura minha mulher, com quem estava casado há 16 anos e que conhecia desde criança, tinha uma relação amorosa com outro homem. Para meu horror, descobri que ela teve um relacionamento íntimo com outro homem 3 vezes, antes de eu me dar conta disso. Os detalhes relacionados a esta revelação são complexos e de grande escala, mas infelizmente não tenho com quem compartilhar.
pela vergonha que sinto ao falar sobre este caso difícil, não posso compartilhá-lo com meus amigos e familiares. Além disso, o espírito cultural da Índia pode ser imperdoável, as pessoas são propensas a julgamentos precipitados. Estou atormentado por dúvidas sobre os possíveis boatos que poderão se espalhar, caso esta notícia seja do conhecimento de todos. Aproveitando um ligeiro alívio das restrições associadas à pandemia, regressei à minha cidade natal em julho de 2020, e vivi com a minha família até dezembro do mesmo ano. Então fui forçado a voltar ao meu trabalho. Parecia que o tempo passava rápido naquela época e, em geral, conseguíamos manter uma aparência de felicidade. Mas depois de voltar para casa em março de 2021, a primeira semana pareceu-me relativamente calma. Mesmo assim, tive uma sensação desconfortável associada a uma pessoa que minha esposa conheceu durante nossa habitual caminhada matinal. A maneira como ele nos cumprimentou causou em mim uma sensação desagradável, e não pude deixar de notar que minha esposa corava toda vez que o encontrava. Sentindo uma atração oculta, comecei a pensar que minha esposa poderia estar apaixonada por esse homem. Com o tempo, não pude deixar de notar que minha esposa estava cada vez mais inclinada a guardar segredos. Ela escondeu deliberadamente informações sobre alguns telefonemas, apesar de eu ter testemunhado suas conversas. Mas a certa altura, quando voltávamos para casa depois do almoço, o telefone dela tocou e o nome e o sobrenome do guia apareceram no identificador de chamadas. Eu tinha minhas suspeitas e perguntei especificamente sobre a identidade de quem ligou, esperando sua reação. Como eu esperava, ela tentou me enganar alegando que era uma ligação falsa. Essa demonstração consciente de engano me causou uma sensação de ansiedade e ansiedade. Sentindo um desejo crescente de obter respostas, comecei a procurar a verdade. Em um momento conveniente, quis verificar o telefone dela. Um dia, quando ela estava tomando banho, aproveitei a oportunidade e olhei secretamente em seu telefone. Dado nosso relacionamento conjugal, muitas vezes usávamos telefones compartilhados, mas quando comecei a me aprofundar no conteúdo do telefone dela, fiz uma descoberta inesperada. Os dados de contato de outro homem foram apagados deliberadamente. Isso aumentou ainda mais minhas suspeitas. Para obter mais informações, decidi ativar a gravação da conversa telefônica. A partir daquele momento, comecei a verificar seu telefone regularmente, na esperança de encontrar ligações incomuns que pudessem me dar respostas às minhas suspeitas. Finalmente chegou o dia fatídico, 2 de agosto de 2021. Ao voltar para casa depois de terminar meus negócios, percebi que minha esposa encerrou apressadamente uma conversa telefônica. Aproveitando a oportunidade, verifiquei discretamente o telefone dela. Para minha grande surpresa, encontrei uma chamada de um número desconhecido que durou 29 minutos. Intrigado, estudei o número cuidadosamente, mas não encontrei nenhum nome associado a ele. Tendo compreendido o significado deste número desconhecido, tentei anotá-lo para lembrá-lo no futuro. Depois de ouvir a gravação da conversa, experimentei imediatamente um misto de surpresa e desgosto. A conversa que tive foi simplesmente desanimadora, um diálogo que ninguém, especialmente um homem, gostaria de escutar. O tom com que falou com ela continha desrespeito e indecência, tratando-a como uma pessoa que troca sua honra e dignidade por dinheiro. Naturalmente, isso foi uma grande surpresa para mim. Sem pensar, fui até a cozinha onde ela estava, determinado a investigar a questão de sua possível ligação com aquele homem. A acusação a pegou de surpresa e ela parecia genuinamente confusa, após o que negou com segurança qualquer ligação romântica ou emocional com ele. Eu disse a ela que acidentalmente ouvi a conversa deles, na qual, obviamente, havia muitas palavras obscenas. Em resposta, ela deu uma explicação um tanto ridícula, dizendo que era apenas uma amiga que tinha o hábito de falar assim. Esta explicação pareceu-me muito improvável, especialmente se tivermos em conta o facto de que ao longo do nosso percurso de vida comum ela enfatizou constantemente a importância da comunicação respeitosa e da lealdade. Mas apesar da minha desconfiança, ela permaneceu inflexível em suas palavras,
convencendo-me de que não havia relacionamento amoroso entre eles. Para não revelar o segredo da gravação de suas ligações, o que poderia agravar ainda mais a situação, resolvi ter paciência e aguardar novas provas. Foi no dia 4 de agosto de 2021 que chegou o segundo dia decisivo. Naquele dia, recebi mais 4 gravações de conversas, que se tornaram uma prova convincente das minhas crescentes suspeitas. Os registros recém-obtidos não deixaram margem para dúvidas, indicando claramente sua entrada ativa em um relacionamento físico com outro homem. Munido dessas provas indiscutíveis, entrei novamente em conflito com ela, apresentando os registros, o que se tornou uma armadilha inevitável para ela e a fez sentir-se encurralada. Sem saber o que fazer, ela admitiu com grande relutância o que havia acontecido. O divórcio no nosso país era uma ocorrência rara, o que agravou muito a gravidade da decisão que agora enfrentava, especialmente considerando que tínhamos um filho de 11 anos. Tudo se complicou pelo fato de meu trabalho estar relacionado a longas viagens de negócios. Eu estava pensando que durante minha ausência ela poderia ter outra pessoa, e isso complicou ainda mais a situação. Antes deste incidente, ela enfatizava constantemente a sua lealdade, e eu não tinha motivos para duvidar da sua lealdade. Ela confessou honestamente, sem deixar dúvidas, e disse que sentia uma forte atração por esse homem. Ela disse que durante os tempos difíceis da pandemia, quando eu estava muitas vezes no mar devido à incerteza da situação em que nos encontrávamos, esta pessoa deu-lhe apoio. A longa separação que vivemos tornou a situação ainda pior. Fui dominado pela raiva. Não consegui me livrar do sentimento de traição. Enquanto eu estava no mar, preocupado com o bem-estar da minha esposa e do meu filho, ela iniciou um relacionamento íntimo com outro homem. Além disso, o que complicou ainda mais o quadro desagradável, este não foi um caso isolado. Foi chocante que, enquanto eu trabalhava no navio, ocorreu um terceiro incidente, que aconteceu 4 meses depois de meu retorno para casa. A data foi preservada em minha memória. 21 de julho de 2021. Ela admitiu que este era o último caso e disse que iria acabar com a intimidade ilegal. Ao mesmo tempo, ela tinha medo de que outro homem pudesse me revelar a verdade. Do ponto de vista da lógica, tal explicação não parecia convincente. Já que o segundo homem não só era casado, mas também exercia a profissão de advogado, o que, claro, não podia deixar de afetar a sua reputação. Essa terrível descoberta aconteceu apenas 2 dias depois do meu aniversário, o que aumentou ainda mais a dor no coração. Acontece que a preparação e organização das suas reuniões secretas ocorreram no mesmo dia em que comemorei o próximo ano da minha vida e estava a cumprir as minhas funções oficiais. Acontece que ele alugou um quarto de hotel e eles passaram um tempo juntos lá. O peso dessa exposição me despedaçou e fui consumido por uma intensa dor mental. Ela me implorou para encontrar forças para perdoá-la por essa ofensa. Agora, mais do que nunca, quero confiar nela novamente. Mas o fundamento da nossa fé foi seriamente danificado. Na tentativa de apagar todos os vestígios de provas, ela apagou a gravação do ditafone que eu havia instalado discretamente em seu telefone. Mas ela não sabia que eu guardava uma cópia em local separado, para que se tornasse minha prova incontestável. Depois de ouvir as conversas que ela teve com outro homem, ficou claro que não havia neles nenhum indício de encerrar o caso. Essa compreensão destruiu minha confiança em sua sinceridade. Naquela noite, não pude aceitar a ideia de que ela estivesse dormindo em nossa cama e ela me implorou, esperando a reconciliação. As conversas deles não paravam de surgir na minha memória e eu não conseguia mais esquecer ou diminuir a gravidade do que estava acontecendo, mesmo que ela tentasse diminuir a sua importância. Foi doloroso para mim perceber que minha esposa, que tinha um caso, estava agora falando sobre seu desejo de retornar à sua antiga vida o mais rápido possível. Ela acredita que se você focar constantemente no passado, isso só complicará ainda mais tudo. Eu me senti completamente quebrado e humilhado por causa de sua infidelidade. Foi difícil para mim encontrar uma pessoa em quem pudesse confiar e compartilhar minhas emoções. Agora me sinto preso, sem saber que passos tomar a seguir.
O divórcio parece ser a única opção possível. Procurei a ajuda de um terapeuta, mas nossa conversa ao telefone durou apenas cerca de 15 minutos. Como resultado, ele me recomendou antidepressivos, mas ainda não comecei a tomá-los. Por que eu deveria tomar remédios se minha esposa não conseguia ser fiel a mim? Eu a vi conversando com outro homem, deixando claro que não queria mais se comunicar com ele. Mas minha raiva e frustração permaneceram as mesmas de antes. Pessoas como eu, como marinheiros, muitas vezes sentem-se privadas da atenção da classe trabalhadora. Agora parece que nem a nossa própria comunidade nos está a dar o apoio de que tanto necessitamos. Parece que somos constantemente tidos como garantidos. Aqui estão algumas atualizações e explicações. Após retornar em março de 2021, decidi desistir de trabalhar em navios. Em vez disso, estou procurando ativamente um emprego remoto em terra que me permita trabalhar em casa. Isso me dará a oportunidade de passar mais tempo com minha família, principalmente com meu filho. Sentindo-me inseguro durante a primeira conversa, fiz com que ela ligasse novamente para outro homem para esclarecer. Naquela época, eu não tinha informações completas sobre a participação deles na Guerra Décima e queria obter total clareza e compreensão. Aquele homem não tinha dúvidas sobre esta situação. Imediatamente depois disso, minha esposa bloqueou o número dele. Desde então, eles não se comunicaram. Já se passaram 2 semanas. Pedi-lhe que indicasse as datas e ela nomeou-as, embora não por escrito. Quando peço detalhes, suas respostas permanecem as mesmas. Ao mesmo tempo ela fica chateada e começa a chorar. Tenho que admitir que ela nunca me culpou pelo que aconteceu. Na verdade, desde aquele importante segundo dia, dia D2, quando descobri toda a história, ela assumiu total responsabilidade e admitiu que a culpa era inteiramente dela. Ela lamenta não ter procurado o conselho de um terapeuta antes de fazer essa escolha desastrosa. Naquela época, nós dois acreditávamos que não havia problemas em nosso casamento. Mas agora nos deparamos com esse problema. Pelas conversas que ouvi, descobri que outro homem estava constantemente encorajando minha esposa, tentando justificar um relacionamento físico extraconjugal dizendo que eles não ignoram suas próprias famílias. Essas conversas parecem tornar esse comportamento normal. O homem, que era casado e tinha 2 filhos, alegou que a esposa não demonstrava interesse pela vida íntima. Mas isso não justifica o fato de minha esposa ter mantido um relacionamento íntimo com ele. Desde então, não o encontrei diretamente, pois ele não morava perto. Eu costumava esbarrar nele acidentalmente durante os exercícios matinais na colina. Depois de avisá-la em alto e bom som, deixei claro que, se o encontrasse novamente, revelaria o segredo deles a todos. No mesmo dia, escrevi anonimamente uma carta à esposa do homem, na qual relatei os detalhes do caso deles. Além disso, tentei contatá-la pelo Facebook, pois não tinha o telefone dela. A presença de minha esposa tão próxima causou-me uma forte tensão moral. Eu estava ficando cada vez mais irritado com ela, chegando ao ponto de chamá-la de trapaceira em série. Em resposta, ela começou a provar seu caso, alegando que não havia fundamento para tal acusação. Segundo ela, o que aconteceu é apenas um erro que só pode ser lamentado. Isso aconteceu apenas 3 vezes. Agora estou tentando descobrir como ela pôde ter agido de forma tão frívola. Entendo que ela possa cair sob a influência de outras pessoas, e no passado, intervi repetidamente para ajudá-la nesses casos. Infelizmente, eu não estava por perto dessa vez. Notei traços de culpa em seu comportamento quando ela estava em casa durante o caso. Mas quando ela falou com ele ao telefone, ela pareceu se transformar em uma pessoa completamente diferente, que negligenciou completamente sua família. Fico me perguntando, o que há nesse forte sentimento de paixão ou paixão que leva as pessoas a fazerem uma escolha tão desastrosa? Já pensei em conhecer esse homem mais de uma vez. Mas não posso ignorar o fato de ele ser advogado e, aparentemente, muito insidioso. É provável que ele tenha várias táticas que podem me arrastar para litígios desnecessários.
As possíveis consequências na Índia, especialmente se uma pessoa tiver as ligações certas e recursos financeiros suficientes para investir na resolução de tais questões, são difíceis de compreender. Os processos judiciais podem arrastar-se durante anos e não há certeza de que a justiça acabará por ser restaurada. Para minha grande surpresa, sua esposa me contatou via Facebook e relatou sua sincera angústia. Ela admitiu que nunca havia pensado na infidelidade dele. Tendo pedido para lhe dar a oportunidade de ouvir as gravações de áudio que possuo, sugeri que ela se encontrasse pessoalmente para ouvi-las. Achei importante compartilhar pessoalmente as gravações, e não apenas entregá-las. Combinamos de nos encontrar à noite em um restaurante discreto fora da cidade, onde nenhum de nós seria reconhecido. Quando finalmente nos encontramos cara a cara, vi sua esposa pela primeira vez. Quando contamos um ao outro sobre a traição cometida por nossos parceiros, surgiu entre nós uma proximidade especial. Nossa experiência compartilhada nos aproximou ainda mais. Quando nos conhecemos, mostrei a gravação para ela e ela sentiu uma enorme dor no coração quando ouviu a verdade. Perguntei-lhe sobre seus planos futuros, ao que ela disse que não tinha certeza de si mesma. Sua situação financeira era muito deplorável, já que o marido era o principal ganha-pão, e o divórcio poderia ser uma perspectiva desastrosa para ela. Tendo chegado a um entendimento comum, nos separamos, decidindo nos encontrar na próxima semana. Trocamos números de telefone e combinamos o próximo encontro, sentindo-nos aliviados por ambos compreendermos a dor da traição. Foi uma experiência terapêutica comunicar-nos com uma pessoa que também passou por uma dor mental semelhante, e continuamos a trocar mensagens para manter contato. O marido dela, comparado a mim, tinha mais dinheiro e contatos, o que era importante em nosso ambiente. Mas apesar da atratividade de sua esposa, parecia que sua infidelidade era causada não tanto pela insatisfação com o que ele já tinha, mas pelo desejo de conseguir mais. Antes da reunião agendada, muitas vezes nos correspondíamos, o que fazia com que os sentimentos surgissem entre nós. Quando finalmente nos conhecemos, na semana seguinte, percebeu-se que havia uma atração mútua entre nós. Continuamos a nos encontrar constantemente. Durante um dos encontros, fui o primeiro a iniciar um beijo, o que acabou levando a um relacionamento íntimo no meu carro. À medida que este romance se desenvolvia, comecei a justificar a ideia de reconciliação com minha esposa, acreditando que isso de alguma forma restauraria o equilíbrio da situação. Mesmo assim, decidi continuar meu relacionamento com a esposa desse homem. Nosso caso continuou por mais 2 meses, até que o marido dela me ligou e exigiu que eu ficasse longe da esposa dele. Sem hesitar, entrei em contato com ela e pedi que explicasse como ele descobriu nosso segredo. Ela disse que durante uma briga violenta, seu marido a acusou de infidelidade. Em retaliação, ela revelou nosso caso. Para minha surpresa, ela se desculpou por me colocar inadvertidamente em uma posição difícil. Depois de um tempo, minha esposa descobriu a verdade sobre nosso caso e começou a exigir insistentemente que eu parasse imediatamente. No início fiquei decepcionado com a outra esposa que me traiu, pois ela inadvertidamente revelou nossa infidelidade e contribuiu para essa bagunça. Mas logo minha irritação passou para minha esposa e seu parceiro traidor, pois a hipocrisia dele se tornou bastante óbvia. Apesar dos pedidos sinceros de minha esposa para encerrar o caso, decidi não prestar atenção nela e continuei. Permaneci indiferente à sua exigência desesperada. Só terminei meu caso quando esse outro homem se cansou de nosso relacionamento e me ameaçou com um processo. Sabendo de sua capacidade de navegar no sistema jurídico, ele conseguiu dificultar muito minha vida. Foi neste momento que tomei a decisão final em favor de terminar o caso com a sua esposa, percebendo que não tinha capacidade financeira para participar num litígio demorado. Atualmente, continuo a fazer planos de reconciliação para minha esposa, ficando satisfeito com o fato de ela saber do meu relacionamento com a esposa de outro homem. Meu outro cônjuge e eu mantemos contato, mas tomamos uma decisão mútua de encerrar o relacionamento físico. O marido dela me processou e me ameaça constantemente, criando uma atmosfera de ansiedade e incerteza. Em geral,
Decidimos que era do nosso interesse encerrar quaisquer relacionamentos íntimos futuros. Foi melhor para nós